Na realidade, o tema reencarnação para nós nesse trabalho, né, foi mais estar fazendo com que o leitor se empolgue ou se coloque bem assim, com vontade de explorar o assunto. Porque na realidade, como o Zibel acabou de falar na palestra, o intuito não é explicar se a reencarnação existe ou não, porque a gente está convencido que ela existe e está aí a toda prova. Mas é que as pessoas venham a entender determinadas situações que acontecem na vida da gente, ao nosso redor, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que às vezes a gente não consegue entender, não consegue uma explicação lógica, racional desse mundo material que nós estamos vivendo neste momento. Então, essa foi assim, o foco principal da obra, é estar despertando o interesse das pessoas em encontrar respostas dentro da doutrina espírita, dentro das obras básicas, respostas lógicas para várias situações que a gente não consegue entender no mundo racional. E principalmente, ou especialmente, trazer reencarnação para a vida prática, para o dia a dia. Você está no mercado, você está fazendo compra na rua do comércio, você está vendo a prova da reencarnação nas situações do dia a dia. Numa criança especial demais e também num outro limitado demais. Num que tenha prosperidade e outro que experimenta a miséria. Porque a reencarnação, ela é tão natural que ela está permeando 24 horas tudo o que acontece à nossa volta. Então, quando nós falamos sobre isso, muitas vezes fica na cabeça das pessoas aquela coisa: mas eu não sei se a reencarnação existe, né? Tenho dúvida. Não é a intenção provar. É conduzir a uma reflexão que você vai chegar sozinho a inevitável encontro de dizer: não, sem reencarnação não tem explicação. Porque ela é a explicação para tudo que acontece. Se não está aqui, está nela, na reencarnação. Reforma íntima é algo que nós comentamos muito, né, em nossos trabalhos, onde nós percebemos assim, as pessoas falando de reformas, e as mudanças concretas pouco acontecem. Ou quando as pessoas começam a falar assim dos problemas do mundo, nós temos que ajudar as pessoas lá de longe, nós temos que ajudar as pessoas que estão em guerra, e às vezes a gente não consegue resolver os pequenos conflitos dentro da nossa casa. Então nós precisamos realmente ter essa noção de que a transformação, a mudança tem que começar em nós. Principalmente assim, dentro do nosso seio, dentro do nosso ser, e realmente buscar esse entendimento, que só nós conseguimos nos mudar, nos transformar. E essa reforma tem que existir. Ela tem que sair só do vocabulário, só do verbo, e se transformar em ação. Então é uma realidade realmente necessária. As pessoas que combatem a reencarnação, elas se apoiam muitas vezes nisso. Reencarnação acomoda. Se eu não melhorar nessa, eu melhoro na outra. Mas tentando guardar profundo respeito com quem pensa assim, não deixa de ser um raciocínio limitador e que prolonga a dor. Porque você sabe que existem mundos melhores. Você sabe que Jesus te aguarda. Você sabe que existem mundos de absoluta felicidade. Você não se incomoda de continuar aqui? Isso não diz o bom senso. Então, na verdade, quem fala assim: se eu não melhorar nessa, eu melhoro na outra, não sofreu bastante ainda. É bom ficar aqui. Ou estudou muito pouco. Então falta conhecimento, né? Falta realmente saber que se melhorar vai ter algo melhor lá na frente, vai ter uma recompensa e não vai perder tempo, né? Não vai ter uma vida ociosa perdendo o seu tempo tão precioso. Jesus, que nos conhece
desde sempre, né? Ele diz assim: orai e vigiai. O grande segredo de você não atropelar essas questões, inclusive de não colocá-las todas na prática, é a observação da própria vida. Santo Agostinho, ele faz quando ele é questionado de como alcançar o reino dos céus, como conseguir, ele diz assim: façam como eu. No final de cada dia, passava em revista, interrogava a minha própria consciência, se não tinha feito mal, e mais que isso, se tinha feito todo o bem que podia. Ele dá uma lista longa. Quando nós começamos a observar que fé raciocinada nada mais é do que você prestar atenção naquilo que você acredita, então você começa a construir essa realidade dentro de você. Por exemplo, você diz assim: a doutrina espírita prega a reencarnação. Está correto. Chega um ponto que eu vou dizer assim: eu prego a reencarnação. Porque não é só uma verdade da doutrina espírita, agora é minha verdade. Quem prega a reencarnação sou eu. A doutrina espírita diz, mas está em mim, que eu já assimilei esse conteúdo, agora é meu. Eu que digo que a reencarnação existe, a observação da minha própria vida. Então a ideia é: tudo começa no Evangelho, não é nosso, é do Cristo. Conforme você vai aprendendo, assimilando, compreendendo e praticando, aquilo deixa de ser só do Cristo, passa a ser dele e nosso. Então, quando eu falo assim: você está convencido de que fora da caridade não há salvação? Eu tenho um pouco de dúvida, né? Então é do Cristo. Você está convencido? Estou. Absolutamente. Você está convencido que fora da caridade não tem jeito? Estou. Então não é mais do Cristo, agora é teu. Então você vai tomando posse dessa realidade e transformando ela em razão, através desse meio da absorção com compreensão de tudo aquilo que nós aprendemos na vida espírita. Só complementando realmente a colocação do Cusby, que a gente acha super importante, né? O esquecimento realmente ocorre, mas as pessoas, quando se dedicam a estudar a doutrina espírita com seriedade e com realmente assim buscando entendimento, ela consegue enxergar uma clareza em tudo que ela lê do Evangelho, em tudo que ela lê do Espiritismo, como algo que já lhe é conhecido. Então, a busca realmente, assim, o esquecimento existe, mas a nossa evolução tem que estar realmente alicerçada no estudo, que é uma das coisas que a gente vê por esse Brasil afora, que nem sempre é tão valorizado. O estudo da doutrina é muito importante, é super importante para a nossa evolução pessoal. E a confiança no Cristo, né? Porque assim, se existe o esquecimento do passado, é bom não lembrar. A partir desse princípio, né? Se a lei natural te faz esquecer, é bom não lembrar. Isso é uma manifestação de confiança, né? Guardando novamente profundo respeito pelos que praticam as terapias, está tudo certo. São casos pontuais, mas via de regra, o espírita tem compromisso com o seu futuro, não com o seu passado. Então é dessa forma que toda teoria se transforma em prática e a fé fica inevitavelmente racional. Como uma mensagem final que a gente gostaria de deixar assim, para o público que assiste a esse canal, é que todos, indistintamente, quando nós conhecemos o que é o bem, nós temos que enxergar que somente ele que combate o mal. Então nós precisamos realmente, conhecendo o bem, praticar. Nós não podemos realmente conhecer e deixar a prática de lado. Então, fazer de conta que somos bons. O importante é sermos bons. Não importa o que as pessoas pensem da gente, mas o que a gente realmente é. Porque a maioria das pessoas com as quais nós convivemos, e com a gente mesmo, a gente muitas vezes percebemos que a gente quer mostrar que somos bons. Mas no fundo a gente não é tão bem, não é tão bom
como a gente está demonstrando ser. Então, que nós sejamos verdadeiros, que nós busquemos realmente a nossa autoavaliação e nessa autoavaliação que a gente busque uma reforma naquilo que a gente precisa de uma melhora, de um acerto, né? E ter realmente uma companhia constante com Jesus e estar aliado, estar de mãos dadas com a doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, uma doutrina que é racional. Nós conseguimos entender todas as situações que se mostram à nossa frente. Com relação a uma maneira de coroar todas essas informações, eu diria ainda Evangelho. Porque o Evangelho, o que acontece com ele? O espírita sofre de uma coisa interessante, a síndrome do já sei. Né? Então ele leu uma vez e já sabe. E eu sempre costumo dizer assim, que você lê livro, Evangelho vai ficar para sempre, vai carregar junto. Você vai ler o que você quiser, ler outros livros, mas Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de forma geral, ele vive em você. Você vai carregar e onde você for, você vai levar junto, você vai lendo outras coisas. O Evangelho é uma constante. Que tudo que nós falamos hoje, se nós tivéssemos uma compreensão absoluta do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que ninguém vai ver o reino dos céus se não nascer de novo. O material que está ali é de onde subtraímos tudo que nós falamos hoje. Só que nós lemos superficialmente, sem dar valor às frases, sem entender a palavra. Kardec tinha uma tecnologia absolutamente avançada até com relação ao nosso tempo, juntando a um idioma muito antigo, então sem um estudo profundo. Sabe o que a gente lê do Evangelho? A superfície. Então, quando alguém fala assim, pena que gente não vem com o manual de instrução, né? Vem, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não temos que mudar o manual, nós temos que aprender a ler. Porque a doutrina espírita é assim, quando a gente não entende alguma coisa, não quer dizer que está errado, quer dizer que estudamos pouco. Nós tomamos por base de que todo estudo espírita, pelo menos na nossa forma de ver, porque infelizmente pode parecer um pleonasmo, uma contradição que eu vou dizer, mas eu sempre diria o seguinte, que nós temos que praticar a doutrina espírita guardando sempre fidelidade a Kardec. Nós temos alguns meios, né, fidelidadeespírita.com.br, onde nós temos lá uma sequência de vídeos que fala exclusivamente disso. Sempre que o assunto for doutrina espírita, com essa enxurrada de livros que existem, com esses modismos que a própria novela traz, os livros não comprometidos trazem, nós temos que partir de um princípio. Sempre lembrar que o espiritismo é o que Allan Kardec disse que é. Uma questão simples. Jesus podia ter escolhido o espírito que ele quisesse para trazer doutrina espírita. E ele escolheu Allan Kardec. Se Kardec é o homem de confiança do Cristo, praticar a doutrina espírita sem fidelidade espírita, sem estudar Kardec, é certeza de um caminho equivocado. Quando nós lembramos João, quem anda em trevas não sabe onde vai. Muito obrigado.